We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree? He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet? You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. At T-Mobile, our critical mission is providing unparalleled 5G coverage for when connectivity is mission critical. Introducing T-Priority, America's best 5G network experience for first responders, even in times of congestion. More capacity, faster speeds, better coverage. T-Priority from T-Mobile, built for tomorrow's emergencies, ready today. Discover more at t-priority.com. For qualifying organizations on eligible rate plans, coverage not available in some areas and may be impacted by emergencies. agenciadepodcast.com.br. Como se tornar um símbolo de poderes máximos? A influência política é mais importante do que a econômica? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a biografia, a trajetória e o governo do rei Luís XIV da França, também conhecido como Rei Sol. Ele foi um dos líderes do absolutismo na Europa e governou a monarquia francesa durante 72 anos, sendo considerado por muitos historiadores como o mais longo reinado da história. Essa é uma figura que muita gente conhece da época da escola, e o meu objetivo aqui hoje é estudar a história da França a partir da biografia de Luís XIV. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. O nome de batismo do nosso personagem de hoje é Louis Dieudonné, e ele nasceu no dia 5 de setembro de 1638, no castelo de Saint-Germain-en-Laye, numa região próxima a Paris. Luís foi fruto do relacionamento entre Luís XIII e Ana de Áustria, que já estavam casados há 23 anos. Por conta da idade avançada dos seus pais, alguns historiadores acreditam que ele não era filho biológico do rei Luís XIII. O rei e Ana tiveram um segundo filho, que na vida adulta ficou conhecido como Filipe I, o Duque de Orleans, que ficou conhecido por conta de ser bissexual e ter mantido vários homens amantes, apesar de ser casado. O rei Luís XIII não confiava em sua esposa e tentou impedir que ela exercesse influência sobre o país. Porém, após a sua morte em 1643, quando o pequeno Luís ainda era uma criança, Ana se tornou a rainha regente da França. Ela delegou todos os poderes do governo a um cardeal italiano chamado Giulio Mazzarino, um homem que era detestado pela maioria dos círculos políticos franceses. Essa mudança no trono francês coincidiu com a fase final da Guerra dos 30 Anos, e que logo em seguida desencadeou uma guerra civil que ficou conhecida como Fronda. O cardeal Mazzarino deu continuidade a um processo de centralização do poder, buscando ampliar a autoridade da coroa às custas da nobreza. Para fazer isso, ele impôs um imposto aos membros do parlamento, que na época era formado, em sua maioria, pelo alto clero e pela aristocracia. O parlamento não apenas se recusou a pagar, mas também anulou todos os decretos emitidos por Mazzarino. Como resposta, ele mandou prender os parlamentares, o que resultou em revoltas em Paris. Como consequência a essa rebelião, o herdeiro ao trono francês e a corte tiveram que abandonar a cidade às pressas. O período de regência exercido pela mãe de Luís chegou ao fim oficialmente em 1651, quando ele tinha apenas 13 anos. Luís assumiu o trono como Luís XIV, mas Mazzarino continuou a administrar os assuntos de Estado até a sua morte, em 1661. Quando isso ocorreu, os outros membros do governo esperavam que ele fosse substituído por Nicolas Fouquet, o superintendente das finanças, considerado o sucessor natural para o cargo. Porém, ele não só não assumiu, como foi preso por má gestão do Tesouro francês. O rei anunciou que ele mesmo governaria o reino,
reforçando um processo de centralização política em sua figura. Seu conselho incluía figuras renomadas, como Jean-Baptiste Colbert, Hugues de Lionne e François-Michel Le Tellier. Nenhum deles pertencia à alta nobreza, o que levou o duque e membro da aristocracia, chamado Duque de Saint-Simon, a se referir ao governo como o reino da pequena burguesia. Possivelmente por ser muito jovem, Luís não contribuía para melhorar a situação. O rei desperdiçava os recursos da monarquia francesa sem qualquer tipo de controle, gastando enormes quantias em benefício da realeza. Parte desse dinheiro foi utilizado como mecenas das artes, apoiando figuras como Molière, Charles Lebrun e Jean-Baptiste Lully, além de promover melhorias no antigo Palácio do Louvre, que acabou abandonado em favor da nova construção do Palácio de Versalhes, erguido sobre um antigo pavilhão de caça de Luís XIII e que seria até 1789 o centro de poder da monarquia francesa. Além da guerra civil que ocorria na França, o confronto iniciado com a Espanha durante a Guerra dos 30 Anos acabou resultando em um outro conflito, que ficou conhecido como Guerra Franco-Espanhola, e que só foi encerrado em 1659 com a assinatura do Tratado dos Pirineus, que estabeleceu as fronteiras territoriais entre os dois reinos. Como forma de consolidar a paz e os limites entre ambos, foi sugerida uma aliança matrimonial entre as famílias reais da Espanha e da França. Essa ideia encantava Ana de Áustria, mãe de Luís XIV, que sempre desejou ver seu filho casado com uma parente da Casa de Habsburgo. Nessa época, Luís tinha por volta de 21 anos. Mesmo assim, existia uma certa cautela por parte da Espanha, que resultou em um plano no qual o cardeal Jules Mazarin, então primeiro-ministro da França, fingia buscar uma aliança para o rei com Catarina de Bragança, filha de Dom João IV de Portugal. Quando Filipe IV da Espanha soube do encontro em Lyon entre as casas de França e Portugal, ele enviou uma mensagem especial à corte francesa para iniciar as negociações de paz e um casamento real. A partir daí, o jovem Luís XIV, que na época tinha 22 anos, aceitou de bom grado se casar com Maria Teresa da Espanha, filha de Filipe IV, rei da Espanha, e de Isabel da França, sua tia e irmã de seu pai. O casamento aconteceu no dia 9 de junho de 1660, na cidade francesa de Saint-Jean-de-Luz. Para evitar que as famílias reais acabassem se misturando e isso bagunçasse a política local, os diplomatas espanhóis incluíram uma cláusula que retirava Maria Teresa e os seus descendentes de qualquer direito ao trono espanhol. Porém, graças à habilidade de Jules Mazarin, a cláusula só teria validade diante o pagamento de um dote substancial. A Espanha, empobrecida após décadas de guerra, não conseguiu pagar o dote de tal magnitude, e a França nunca recebeu a quantia acordada em 500 mil escudos, antiga moeda francesa. Luís e Maria Teresa tiveram 6 filhos juntos. Luís, conhecido como o Grande Delfim, além de Ana Isabel, Maria Ana, Maria Teresa, Felipe Carlos e Luís Francisco. Por ter chegado ao trono tão jovem, Luís XIV governou a França por mais de 70 anos. Durante o seu governo, Luís XIV reestruturou e modernizou as forças armadas francesas, tornando-as mais poderosas da Europa, e iniciou as suas campanhas militares com a invasão da região dos Países Baixos espanhóis, território que hoje corresponde à maior parte dos atuais Luxemburgo e Bélgica. O rei também perseguiu os protestantes neerlandeses e franceses, na tentativa de reforçar a polarização religiosa na Europa, dividindo as nações católicas das protestantes. Apesar disso, ele não conseguiu atingir esse objetivo e acabou fazendo com que países de ambas as religiões se voltassem contra a França. Em 1665, Luís XIV nomeou um homem chamado Jean-Baptiste Colbert para o cargo de chefe da Controladoria Geral. Sob a sua gestão, as dívidas da França foram reduzidas por meio de uma reforma fiscal, que tornou os impostos bem mais eficazes.
Colbert eliminou algumas taxas comerciais, o imposto sobre o sal e o imposto sobre as propriedades. No entanto, ele acabou com a isenção fiscal desfrutada pelo clero e pela nobreza. Além disso, o método de arrecadação de impostos também foi aprimorado. Além disso, o chefe da Controladoria Geral elaborou estratégias de longo prazo para o progresso da França por meio do comércio. Sua gestão estabeleceu novas indústrias e incentivou os produtores e inventores a produzirem mais. Ele também modernizou a marinha, as estradas e os aquedutos. Em razão disso, ele é visto por muitos como um dos pais do mercantilismo, sendo que, na França, o termo colbertismo acabou se tornando um sinônimo de mercantilismo. Suas ações foram importantíssimas para o fortalecimento econômico da França, como veremos daqui em diante. Ainda em 1665, após a morte de Filipe IV da Espanha, que era tio e sogro de Luís XIV, o seu filho ascendeu ao trono como Carlos II da Espanha. A partir desse momento, Luís XIV reivindicou o território de Brabante, nos Países Baixos, que era governado até então pelo rei da Espanha. Luís argumentou que as tradições de Brabante não permitiam que um filho sofresse prejuízos devido ao fato de seu pai ter se casado novamente. E nesse contexto, Maria Teresa, esposa do rei francês, tinha direitos sobre aquela terra. Essas reivindicações deram início à chamada Guerra de Devolução de 1667, na qual Luís XIV participou pessoalmente quando tinha 29 anos. E a França ocupou áreas do território contestado. O monarca se beneficiou da situação da República das 7 Províncias Unidas dos Países Baixos, que enfrentava diversos problemas internos. O político mais importante da época nas Províncias Unidas, Johan de Witt, temia que o jovem Guilherme III, o príncipe de Orange, adquirisse o poder nas Províncias Unidas. De Witt acreditava que uma guerra naval contra a França poderia ser vencida, mas uma guerra terrestre permitiria a intervenção de Guilherme III, dando a ele domínio sobre as Províncias Unidas. Assim, com as Províncias Unidas divididas em um conflito interno entre os partidários de De Witt e os de Guilherme de Orange, além dos desentendimentos entre ingleses e holandeses, a França não encontrou dificuldades em conquistar as regiões de Flandres e Franco-Condado. No início da década de 1670, Luís XIV iniciou a construção de um complexo chamado Palácio dos Inválidos, que tinha como principal finalidade ser uma residência a soldados que o haviam servido em batalhas, mas que foram dispensados devido a ferimentos de guerra ou idade avançada, e que até então só tinham como opções a mendicância e o crime. Mas ele não parou por aí. Durante o seu governo, foi erguido o Canal do Midi, que conectou o Mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico, desempenhando um papel crucial no progresso econômico da França e da Europa, e sendo considerado essencial para a Revolução Industrial que aconteceria ao longo do Vale do Rio Sena. O canal possui 240 quilômetros e foi idealizado pelo engenheiro civil Pierre Paul Riquet, tendo sido inaugurado em 1681. Em 1685, o rei Luís XIV tomou uma decisão um tanto quanto controversa. Ele assinou o histórico documento Édito de Fontainebleau, que revogava o antigo Édito de Nantes, que era um documento que garantia desde 1598 a liberdade de religião aos seus súditos protestantes na França. O objetivo do rei era fortalecer a França católica, rivalizando com outros reinos que seguiam o protestantismo. Com isso, tropas foram enviadas para as áreas francesas dos cristãos valdenses, um grupo cristão protestante alojado nos vales de Chisone e Susa, no Dauphiné, e forçaram cerca de 8.000 valdenses a se converterem ao catolicismo e outros 3.000 a partirem para a Alemanha. A revogação do Édito de Nantes, como podemos imaginar, teve grandes consequências políticas e diplomáticas, principalmente nos países protestantes, nos quais essa revogação contribuiu para criar um sentimento anti-francês.
Em 1686, dirigentes católicos e protestantes fundaram a Liga de Habsburgo, um pacto defensivo para proteger a zona do Rio Reno, mas que era, na realidade, uma aliança ofensiva contra a França e as ações tomadas por Luís XIV. A aliança incluía entre os seus membros o soberano do Sacro Império Romano Germânico e vários dos governantes dos estados alemães que faziam parte do império, principalmente o Palatinado, Baviera e Brandemburgo. As Províncias Unidas, Espanha e Suécia também se uniram a essa liga. Luís XIV mandou suas tropas ao Palatinado em 1688 e deu um ultimato que propôs os príncipes germânicos a ratificarem a Trégua de Ratisbona, confirmando assim a possessão de Luís XIV sobre os territórios anexados a essa trégua. Aparentemente, o exército de Luís teria como ordens apoiar militarmente as reclamações territoriais da cunhada de Luís, Isabel Carlota, na região do Palatinado. Mas a invasão teria o propósito real de pressionar o Palatinado para que esse abandonasse a Liga, conseguindo assim enfraquecê-la. As ações francesas uniram seus adversários. Luís XIV esperava que a Inglaterra, governada pelo seu primo, o rei católico Jaime II, se manteria neutra no conflito. Mas o contexto das revoluções inglesas, mais especificamente a Revolução Gloriosa, destituiu Jaime, que foi substituído no trono pela sua filha Maria II, que governava junto ao seu marido Guilherme III, o Príncipe de Orange. Devido à inimizade que surgiu entre Luís XIV e Guilherme de Orange na guerra com a Holanda, ele decidiu se unir à Liga, que passou a ser conhecida a partir desse momento como a Liga da Grande Aliança. Uma série de conflitos conhecidos como Guerra dos 9 Anos foram protagonizados, em geral, pela intensa participação das tropas francesas contra a grande coalizão europeia da Grande Aliança. As forças imperiais do Sacro Império Romano Germânico se mostraram pouco efetivas, pois a maior parte do exército continuava enfrentando o Império Otomano durante a Grande Guerra Turca. Diante desse contexto, a França conseguiu uma grande quantidade de vitórias, desde Flandres no norte até o Vale do Rio Reno no leste, além de Itália e Espanha no sul. Ao mesmo tempo em que essas campanhas militares aconteciam por toda a Europa, Luís XIV apoiou Jaime II em seu intento de recuperar o trono britânico, mas ele não teve sucesso. A derrota do rei católico fortaleceu a Inglaterra de Guilherme, que entrou com muito mais intensidade nos embates. Pessoal, eu já quero falar mais sobre o governo de Luís XIV e o seu impacto político para a França. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre guerras, religião, centro, humildade, celebridade, nobreza e popstar. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. A majestade é a imagem de grandeza de Deus refletida na pessoa do príncipe. Deus é infinito, Deus é tudo. O príncipe, no entanto, não é considerado como um homem particular. É um personagem bíblico. Todo o Estado está nele, e a vontade de todo o povo está contida em sua própria vontade. Da mesma forma que se em Deus se juntam tudo, perfeição e virtude, todo o poder dos indivíduos está contido na pessoa do príncipe. Quanta grandeza de um só homem pode reunir tanto poder? Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por um filósofo chamado Jacques Boissier e que foi contemporâneo de Luís XIV. Boissier desenvolveu uma tese conhecida como teoria do poder divino,
que acreditava que os reis eram representantes de Deus na Terra. Logo, tinham a legitimidade de governar de maneira absolutista. Para entendermos como isso aconteceu, temos que olhar mais um pouco para a formação das monarquias nacionais durante a época moderna. E quem explica isso bem é o professor Kleber Cristiano Prodanov, ao dizer que, abre aspas, o rei gradativamente passa a ser detentor do poder do Estado. Financiando essa sua posição, a burguesia acaba tirando proveito da centralização política. A centralização permite aos produtos e moedas transformarem-se em objetos nacionais. A fatia da burguesia é garantida pelo rei, que unifica o sistema tributário, o monetário, extingue as barreiras alfandegárias internas e protege esse mercado da ação estrangeira. Essas práticas de maior intervenção do Estado na economia receberão, em seu conjunto, o nome de mercantilismo. A centralização varia muito de Estado para Estado. Esse processo de concentração do poder e de seus mecanismos de regulamentação nas mãos do rei é importantíssimo para a formação dos Estados nacionais e recebe o nome de absolutismo. Fecha aspas. Luís XIV estava se consolidando como um monarca absolutista que exercia o poder de fato em uma quase ausência de limites. As leis eram baixadas por ele e a justiça ficava sob o seu comando. A ele cabia a cobrança de impostos e toda a administração do reino, bem como a nomeação dos funcionários. Seu poder se equilibrava entre as disputas por espaço político travadas entre a nobreza, o clero e a emergente burguesia. A sociedade era do tipo estamental, concentrando os privilégios nas ordens herdadas do período feudal, a nobreza e o clero. O chamado Terceiro Estado, composto pela alta e média burguesia, artesãos e camponeses, era marginalizado politicamente. Ainda assim, o rei Luís XIV se aproximou da burguesia, fazendo de alguns membros dessa camada social ministros do seu governo. Dizia-se na época que a nobreza gravitava ao redor do monarca como astros ao redor do sol, vindo daí o apelido de Rei Sol atribuído ao rei da França. A corte francesa se reunia em Versalhes, moradia de Luís XIV, durante boa parte do seu governo. Esse palácio foi construído para ostentar o poder e a riqueza do rei, servia de cenário para os diversos rituais que compunham a vida na corte. Esses eventos eram marcados por muitas festas, bebedeiras e polêmicas. Inclusive, o rei teve uma vida pessoal muito agitada. E eu quero falar mais sobre as suas polêmicas no episódio exclusivo para os apoiadores. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 160 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, as cerimônias públicas realizadas ali, as inúmeras regras de etiqueta e os elaborados rituais de comportamento que deveriam ser seguidos à risca, serviam para criar a imagem de um rei detentor de poderes absolutos, ao qual todos deveriam se curvar. Se curvar ao rei e obter os seus favores era necessário para a manutenção do prestígio e da influência de um nobre. Estar fora de Versalhes e do contato com o monarca significava a perda da relevância social e política, algo que a nobreza temia bastante. Dessa forma, mais do que representar um modo de vida, a corte era um instrumento do Estado absolutista, tornando a nobreza mais fácil de ser controlada e possuidora de menos recursos de oposição ao rei. Já no cenário externo, as coisas estavam mais caóticas. Após os conflitos com a Grande Aliança, a França assinou um acordo de paz, conhecido como Paz de Ryswick. Esse acordo não durou quase nada, porque o trono espanhol ficaria vago por conta de problemas de saúde do rei. E como a Espanha era um dos maiores impérios do mundo, praticamente todos os monarcas europeus cresceram os olhos para esse trono, inclusive Luís XIV, se envolvendo em mais uma série de guerras. França e Áustria eram os principais candidatos ao trono, ambos com laços familiares com a realeza espanhola. O francês Philippe, duque de Anjou, tinha uma reivindicação mais forte devido à sua descendência da filha mais velha de Filipe III. Já o arquiduque Carlos da Áustria descendia da filha mais nova de Filipe III e não enfrentava esse impedimento. Segundo as regras de sucessão, a reivindicação francesa era considerada superior.
No final do século XVII, as potências europeias temiam que o controle da Espanha por parte da França ou do Sacro Império Romano Germânico desequilibrasse o poder na Europa. Para evitar uma aliança hispano-germânica, a Inglaterra e a França assinaram o primeiro Tratado de Partição, em 1698, prevendo que o príncipe José Fernando da Baviera herdaria a Espanha e os seus territórios, enquanto que os Países Baixos seriam divididos entre França e Áustria. A corte espanhola, no entanto, insistia na necessidade de manter a integridade e a unidade do seu império. Com esse objetivo em mente, Carlos II declarou José Fernando como seu único herdeiro e sucessor, deixando-lhe toda a herança que estava sob a sua soberania. Apesar disso, 6 meses após essa declaração, José Fernando morreu de varíola, fazendo com que o impasse em torno da sucessão espanhola novamente viesse à tona. Carlos II, pressionado por sua esposa alemã, nomeou o arquiduque Carlos da Áustria como herdeiro. Sem saber disso e diante das incertezas, Luís XIV e Guilherme III assinaram um segundo tratado, que dividia o Império Espanhol entre o arquiduque e o filho mais velho de Luís XIV, mantendo o equilíbrio europeu. Em 1700, no leito de morte, Carlos II da Espanha mudou inesperadamente em disposições sucessórias, influenciado pela opinião pró-francesa e pela superioridade militar da França, que teria uma maior capacidade de manter a unidade do reino espanhol. Ele ofereceu a partir de então todo o Império Espanhol a Filipe, duque de Anjou, neto de Luís XIV, com a condição de que ele renunciasse à linha sucessória francesa. Caso Filipe recusasse, o trono seria oferecido a outros membros da família, sendo oferecido ao seu irmão mais novo, Carlos de Bourbon, depois dele ao arquiduque Carlos e, finalmente, à distante Casa de Saboia. Luís XIV enfrentou a difícil decisão de aceitar a oferta feita por Carlos II da Espanha e violar os tratados anteriores feitos com Luís III da Inglaterra, ou recusar e manter a paz e o equilíbrio no continente europeu. Sabendo que a guerra, de uma forma ou de outra, era inevitável, ele aceitou a sucessão por considerá-la mais proveitosa. Após a morte de Carlos II, no dia 1º de novembro de 1700, Filipe foi proclamado como Filipe V, rei da Espanha. Os oponentes do rei francês aceitaram Filipe V como rei da Espanha, mas as ações precipitadas de Luís, como a transferência de uma permissão para o comércio de escravizados à França e o apoio às reivindicações do filho do católico Jaime II ao trono inglês, geraram tensões por toda a Europa. Luís também enviou tropas aos Países Baixos espanhóis para assegurar a lealdade das fortificações espanholas. Isso levou à formação de uma aliança contra a França, composta por Grã-Bretanha, Províncias Unidas, Sacro Império Romano Germânico e outros estados germânicos. A Guerra de Sucessão Espanhola, marcada por vitórias e derrotas, forçou a França a adotar uma postura defensiva durante quase a totalidade do governo de Luís XIV, muito por conta do aumento da dívida francesa. Para piorar, as crises de fome em 1693 e 1710, causadas por perdas nas safras, e também pelas demandas dos tempos de guerra, agravaram a situação, causando a morte de mais de 20 milhões de pessoas na França. A Guerra de Sucessão Espanhola teve um impacto significativo na França de Luís XIV, que após várias derrotas, buscava um acordo de paz, que não foi atingido por conta das exigências feitas pelo grupo contrário à França. Apesar das vitórias franco-espanholas em Almansa e Vila Viciosa e da impossibilidade de expulsar Filipe V do trono espanhol, ficou claro que Luís não poderia manter todos os territórios espanhóis. Entretanto, um fato mudou todo o percurso da guerra: a morte de José I do Sacro Império Romano Germânico. Isso porque um dos potenciais herdeiros para o trono era o arquiduque Carlos, algo que preocupava a França e a Grã-Bretanha, considerando que ele poderia liderar um império tão grande quanto o de Carlos V do Sacro Império, que foi rei durante a primeira metade do século XVI. Rapidamente, aqueles que eram inimigos na Guerra de Sucessão iniciaram um processo de negociações para a paz. A partir daí, os países reconheceram Filipe V como rei da Espanha, dividindo as possessões espanholas entre Áustria, Savoia e Grã-Bretanha.
Já a conciliação com o Sacro Império foi feita 1 ano depois, através da assinatura do Tratado de Baden, devolvendo à França a maioria de suas colônias americanas que foram perdidas na guerra e cedidas aos domínios ingleses. Nos últimos anos do reinado de Luís XIV, uma série de mortes na família real quase comprometeu a sucessão ao trono. Todos os filhos legítimos do rei haviam falecido na infância, exceto seu filho mais velho, Luís, o Grande Delfim, que morreu em 1711 aos 49 anos. O próximo da lista de sucessão era Luís, Duque de Borgonha, neto mais velho do rei, que morreu de varíola em 1712, seguido por seu filho, o Duque de Bretanha, que também se chamava Luís. Ao final dessas circunstâncias, Luís, o Duque de Anjou, filho mais novo do Duque de Borgonha e bisneto de Luís XIV, foi nomeado Delfim e sucedeu ao trono como Luís XV, após a morte do monarca francês. Luís XV faleceu no Palácio de Versalhes em 1º de setembro de 1715, após 72 anos e 100 dias de reinado. Ele foi sepultado na Basílica de Saint-Denis, em Paris, aos 76 anos. Em seu leito de morte, segundo várias testemunhas, ele teria dito a frase: "Eu saio, mas o Estado sempre permanecerá". Provavelmente é daqui que vem aquele entendimento que ele teria dito "o Estado sou eu", mas não existem provas de que ele tenha realmente dito isso. Pessoal, antes de eu recomendar os 3 episódios, eu acho que vocês perceberam que eu tô com a voz meio ruim, eu tô bem gripado, eu tô gravando entre as tosses, eu tô gripado, eu tô doente, então releva aí, né, um pouquinho. Mas enfim, gente, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast que você pode procurar no feed do História em Meia Hora, beleza? Eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir. O primeiro episódio se chama História da França, o segundo se chama Revoluções Inglesas e o terceiro se chama Revolução Francesa. Agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje. Vamos lá! Quando falamos na história de Luís XIV, estamos falando de um dos reis mais icônicos da França. Luís governou por 72 anos e modernizou o exército, expandiu as fronteiras francesas e participou de diversas guerras, como a Guerra dos 30 Anos e a Guerra de Sucessão Espanhola. Luís XIV também foi um grande patrono das artes, sendo responsável pela construção do Palácio de Versalhes, o símbolo do seu poder e grandiosidade. Sua política externa agressiva e os enormes gastos com guerras e luxos deixaram a França em crise financeira, o que culminou em instabilidade após a sua morte. Além disso, Luís é o principal símbolo do absolutismo francês, quiçá de todo o absolutismo europeu, sendo marcado pela concentração de poderes políticos. Seu legado é controverso. Enquanto consolidou a França como potência europeia, seu autoritarismo e gastos excessivos semearam as sementes da Revolução Francesa no século seguinte. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, a Hollywood tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast here to tell you about Michelob Ultra Courtside. It's getting fans closer to the NBA with a chance to win prizes like courtside seats, a trip to All-Star Weekend, and much more. Check it out at MichelobUltra.com/courtside. Michelob Ultra Superior Access, Courtside 24-25 Sweepstakes, no purchase necessary. Open to U.S. residents 21 and up. Begins on October 1st, 2024. Ends July 1st, 2025. Multiple entry periods. Visit MichelobUltra.com/courtside for free entry deadlines, and official rules. Message and data rates may apply. Void where prohibited. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalie o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom?
Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!